Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E olha, hoje eu nem vou fazer gracinha aqui na vinheta, não vou fazer nada aqui nessa vinheta para começar, porque o assunto é sério, o assunto é grave. Então, vamos lá, eu vou botar a vinheta para passar. Enquanto a vinheta estiver passando, olha, curte, compartilha. Vamos espalhar a palavra de Deus, não é para tornar o pastor famoso, nada disso. Muita gente precisa ouvir essa palavra de hoje. Eu quero te convidar. Curte, compartilhe. Logo depois da vinheta, vem comigo que eu vou te explicar Gênesis capítulo 16. Amém, querido? Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta. E olha, hoje a gente está em Gênesis capítulo 16. Tá passando rápido, né, amado? Pois é, daqui a pouco a gente já vai estar lá em Israel. Olha que coisa legal. Eu quero contar contigo. O que é a série Gênesis, amado? A série Gênesis é um estudo intensivo que ajuda a gente a ler a Bíblia paulatinamente, gradativamente. Todo episódio eu pego um capítulo e separo daquele capítulo uma palavra-chave. Essa palavra-chave, esse texto, essa parte, vem com o intuito ou de tirar dúvidas teológicas ou de nos alimentar e edificar a nossa vida. Então, assim, eu quero que você participe. Se você é novo por aqui, calma, dá um pause aqui. Eu vou colocar aqui em cima um card para você ir lá nos outros episódios da série Gênesis e ler os capítulos. Hoje a gente está no 16. Então você vai ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o de hoje, 16. E assiste os episódios. Isso é muito importante, tá bom? E olha, tendo dúvida, coloca aqui embaixo, escreve, fala no comentário. Eu estou aqui para tentar te ajudar. Amém, querido? Então vamos lá que eu estou te esperando depois do pause. Gente, o capítulo 16 de Gênesis é uma transição. Eu expliquei no capítulo 15 que Deus havia feito uma aliança com Abraão. Abraão tomou um susto, porque até o capítulo 15, Abraão achou que o herdeiro dele seria Eliezer, o servo. A gente vai voltar a falar desse servo lá na frente, tá, amado? Esse servo, ele é muito especial, tá bom, querido? Guarda isso. A gente vai voltar a falar de Eliezer, esse servo fiel que Abraão tem e que Abraão pensava que ia ser o herdeiro direto dele, tá? Mas Abraão se enganou. Deus, no capítulo 15, vai lá e ativa a memória de Abraão e fala com ele dizendo o seguinte: Abraão, meu filho, olha, presta atenção, o teu herdeiro vai sair das tuas entranhas, ou seja, vai ser teu filho biológico, vai ser um menino nascido na tua casa, do teu ventre. Que é isso, pastor? Homem não tem ventre. Você se engana, querido, cuidado, tá? A Bíblia, inclusive, fala que, apesar da mulher cumprir toda a gestação, quem gera é o homem, por incrível que pareça. Ih, pronto, vai vir briga para cima de mim. Não, mas está na Bíblia, tá, querido? Procura lá, eu não vou nem entrar nesse mérito, tá bom, querido? Então, assim, Deus fala para Abraão: Abraão, olha, você, querido, vai ser o pai do seu herdeiro, ele vai vir das suas entranhas, você vai ser o pai biológico do seu herdeiro. Para com isso, Eliezer tem outro plano, eu tenho planos com Eliezer. Legal. E aí Abraão pega aquela promessa, faz aquela aliança que eu expliquei para vocês, corta os animais no meio e tal, e ali ele começa a aguardar. O problema é que Sarai, né, ou Sara, né, como a gente tem chamado, mas até esse episódio o nome dela ainda é Sarai. O problema é que Sarai, ela vê, né, aquela questão toda, ela vê que ela não é fértil, a idade está chegando, né? Os dias estão chegando, Abraão está rico, ela vê a velhice, e aí, amado, o que ela pensa? Vou dar uma ajudinha para o Senhor. Querido, não dá ajuda para Deus não, porque quando a gente tenta ajudar Deus, dá ruim. O negócio não fica bom, amado, porque Deus, ele é altamente perfeito, ele é espiritual, ele é espírito. Amado, quando a gente que é carnal, limitado, impossibilitados, tentamos ajudar o Senhor, todas as nossas atitudes também se revelam como limitadas, miseráveis, devassadas. Que isso, pastor? O senhor está sendo muito duro. Não, amado, não. Presta atenção.
Com a queda do homem no Éden, nós adquirimos uma natureza pecaminosa do primeiro Adão. Adão, quando ele cai no Éden, ele era uma matriz perfeita, mas ele começa a transmitir na sua reprodução toda essa natureza pecaminosa. Então, amado, nós somos depravados. Romanos, quando Paulo escreve Romanos, logo nos primeiros capítulos, ele vai dizer que nós somos indesculpáveis e que nós estamos condenados, sim, e que nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do perdão de Deus, nós precisamos da aceitação de Deus. E daí todo o plano salvífico, daí a propiciação em Cristo Jesus, para que nós fôssemos aceitos, porque de nós mesmos nós não podemos fazer nada, amado. De nós mesmos nós somos culpados, nós somos dotados de uma natureza pervertida. Então, querido, quando eu falo para você, não tente ajudar ao Senhor, é porque muitas vezes, na nossa boa intenção de tentar ajudar a Deus, usando a nossa própria força, nós acabamos atrapalhando os planos de Deus. Acabamos adiando algumas bênçãos, porque, sem querer, fazemos besteira. Acabamos por trazer dúvida ao nosso coração, porque às vezes, amado, a incredulidade que nasce no nosso coração é fruto do nosso mau procedimento em relação às promessas que Deus fez para as nossas vidas. Nós temos que aprender a escutar o que Deus fala e esperar no Senhor, aguardar no Senhor. Espera no Senhor. Espera por Ele, ó Israel. Espera no Senhor. O problema é que nós não queremos esperar no Senhor. Nós temos pressa. Nós vivemos no tempo Cronos. E pelo tempo Cronos, que é medido por segundos, minutos, horas, dias, estações, luas, nós queremos ter a ideia de rápido e demorado. Só que se você for olhar direitinho, isso é muito relativo. Exemplo, para algumas circunstâncias, um segundo não é nada. Para algumas circunstâncias, um segundo é uma eternidade. Porque o tempo, no modelo Cronos, que é a nossa timeline, ele é relativo, de acordo com as circunstâncias. Então, infelizmente, amado, nós queremos dar ao tempo uma medida exata daquilo que é rápido e daquilo que é demorado. Mas nós não vamos conseguir isso, porque Deus, ele tem um tempo dele, que é o Kairos. E nós não entendemos esse tempo. Esse tempo não tem uma timeline, porque Deus tem um atributo chamado imensidão. Ou seja, ele é tudo em todos e nele mesmo, porque ele é imenso, ele é dotado de imensidão e infinitude. Talvez a gente tenha poucos minutos para entender isso, mas você imagina um Deus que é infinito em si mesmo e que não teve como ser criado por ninguém e nem ter sido instruído por ninguém, porque ele mesmo é o próprio Deus e formador e criador imenso de todas as coisas que estão contidas nele. Esse é o nosso Deus. Inclusive o tempo está nele, é dele, é para ele. Amado, o Cronos, esse que a gente vive aqui na Terra, é um tempo limitado, que é contado pelo número de giros que a Terra dá, que ele mesmo criou. Então, por favor, não tenta ajudar Deus, não. Porque nessa finitude de timeline, de tempo que nós temos, nós não vamos conseguir ajudar Deus porque achamos que está demorando ou porque está com pressa, temos pressa. Pressa de quê? Não, amado. Aguarda no Senhor. Tira essa incredulidade do seu coração. Mas, pastor, onde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar no capítulo 16, aonde Sara vai tentar dar uma ajudinha. Ela vê que o tempo está passando, a velhice chegou e, olha, Abraão, a gente já não namora mais. O negócio está feio pra gente. Então vamos fazer o seguinte, você vai pegar a minha serva Agar e você vai se deitar com ela, vai coabitar com ela e ela vai te dar um filho. E eu vou conseguir pôr um filho nos meus braços. Ela achou que a serva Agar, a egípcia, ela ia ser uma serva tranquila e que ela conseguiria pegar esse filho nos braços e ela adotaria essa criança como dela. Naquela época era costume as servas, porque elas eram escravas, as suas senhoras poderiam
dar elas aos seus maridos. A gente vai ver isso em alguns capítulos aí na frente. E aí o que acontece? Os filhos dessas servas, eles são pertencentes ao seu senhor. E aí ela achou que seria fácil. Sara achou que era essa a solução, mas Deus em nenhum momento tinha explicado que a solução era essa. Deus em nenhum momento falou assim, olha, Abraão, esse filho vai sair das tuas entranhas através de uma serva. Você viu isso no capítulo 15? Não. Deus não fala isso para Abraão. E aí Sara antecipa as coisas e eu quero ler para você. Diz assim, olha, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter um filho por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ela já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ou seja, amado, 10 anos que eles tinham chegado na terra de Canaã, Sarai tem essa ideia. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. E Abraão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai humilhou e Agar fugiu da presença dela. Bom, amado, a gente está vendo aí que o que começa errado tende a acabar errado. Sara tem uma ideia para tentar ajudar Deus e aí coloca Agar nos braços de Abraão. E aí o que acontece? Isso não podia dar bom. Isso tinha que dar ruim. E aí, quando Agar vê que engravidou, ora, amado, aquela criança no planejamento de Sarai e de Abrão, era para ser a herdeira. Então, provavelmente, eles começaram a cercar Agar de cuidados. E quando Agar se sentiu mais segura nesses cuidados, ela começa a desprezar a Sarai. Provavelmente, Sarai estava pedindo para ela fazer algumas coisas, algumas tarefas, e ela, não vou fazer não, pô. Agora eu estou grávida do senhor da casa, o filho dele está aqui dentro, o herdeiro dele está aqui dentro. E aí você imagina, gente, Sara, por ser essa mulher proativa, essa mulher que teve essa ideia, provavelmente era uma mulher de domínio sobre a casa dela. A gente consegue identificar isso e desenhar isso. Sarai provavelmente era uma mulher de domínio, de pulso dentro da casa dela. E aí Sarai se sente desprezada. E aí Sarai não quer aceitar essa postura de Agar e vai falar com Abraão, olha, a serva está criando problema, fui eu mesmo que coloquei ela nos teus braços, agora que ela engravidou, ela vem querer me fazer essa afronta. Então, que o Senhor seja aqui, ó, diante de mim e de ti. Ou seja, Sarai já levou, já deu uma prensa em Abraão, como quem diz assim, como é que vai ficar essa parada? Qual vai ser o posicionamento que você vai ter? E aí Abraão, muito fleumático, esperto, político, vira para ela e fala, olha, a serva continua sendo sua. Você que sabe o que você vai fazer com ela. Eu não quero saber não. Vê aí, resolve com ela. E aí Sara vai lá e dá uma pisa em Agar e Agar foge, né? Faz beicinho, faz a malcriação e foge. E aí Deus vai fazer uma promessa para Agar, né? E aí você pergunta, mas pastor, por que Deus fez uma promessa para Agar? Porque a semente que estava dentro de Agar era de Abraão e Deus não pode mentir. Falei isso no vídeo passado, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A partir do momento que Deus falou que a descendência de Abraão seria numerosa, seria abençoada, se espalharia pela terra, ora, desde que ele deitou com Agar e Agar engravidou dele, esse menino, Ismael, poderia não ser o primogênito, aquele que daria, que seria o cabeça da nação que Deus iria preparar. Porém, a promessa é extensiva, porque Deus falou que da semente de Abraão, ou seja, a semente que estava dentro de Agar era de Abraão, então Deus não podia desamparar. Deus vai fazer promessas para Agar, mas isso a gente vai falar um pouco mais à frente. Hoje eu quero falar apenas, encerrar esse vídeo dizendo o seguinte, que às vezes nós mesmos que trazemos problemas para as nossas vidas com as nossas decisões. Às vezes, nós mesmos nos antecipamos diante de Deus e fazemos aquilo que Deus não mandou fazer. Às vezes,
Nós mesmos é quem trazemos os atrasos, as problemáticas, os emperros, os empecilhos. Somos nós que trazemos para as nossas vidas. Amado, para de tentar ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Nós é que somos necessitados da ajuda dele. Então, amado, aprenda a aguardar Israel no Senhor. Aprenda a aguardar um pouco mais em Deus. Tenha paciência. Vai orar. Vai pedir longanimidade. Vai pedir paciência. Vai pedir tudo ao Senhor. Deus ele vai te dar. Amado, não tenta dar mãozinha para Deus, não. Ismael vai nascer. Depois a gente vai falar disso. Ismael, ele vai ser o pai das nações árabes, do islamismo. Olha o que Sara criou apenas com uma decisão mal tomada. Até hoje eles vivem em guerra. Por que será? Então, amado, fica com essa palavra. Não deixa que a tua pressa, não deixa que o teu cronos, o teu tempo, esse tempo limitado que nós temos nessa timeline da Terra, contado pelos giros da Terra, amado, não deixa que esse tempo te pressione para que você se torne ansioso, apressadinho e comece a querer tomar decisões na frente de Deus, ajudar a Deus. Aguarda no Senhor, descansa no Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração ao seu tempo, no tempo dele. Amém, querido? Fica com essa palavra, que Jesus te abençoe. Olha, não esquece não, curte, compartilha, distribui essa palavra para quem você ama. Muita gente precisa ouvir essa palavra, porque tem muita gente que está errando por não conhecer o tempo de Deus. Amém, querido? Fica com Jesus, amado.